Hoje vamos falar dos cuidados que devemos ter ao adquirir um imóvel na planta, para que não se torne uma dor de cabeça. Conosco hoje o advogado Guilherme Mourão. Boa tarde, mais uma vez, obrigado, Sônia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você aqui. Nós vamos tratar bastante sobre esse assunto aí, tem muito problema aí, mas também tem muita coisa boa, uma forma de investimento, e no decorrer aqui nós vamos discorrer sobre o assunto. A gente compra muito imóvel na planta e tem alguns cuidados que realmente a gente não tem, né? Eu falo que eu já comprei imóvel e nunca olhei se aquele imóvel estava desimpedido, aquele terreno estava desimpedido da justiça, se tinha algum embargo. Eu nunca verifiquei isso. E é uma coisa que a gente deveria preocupar, né, doutor? Na verdade, isso acho que é um cuidado que a gente deve ter com qualquer coisa que a gente compra, até mesmo um carro, né? Dar uma investigada no nome da pessoa, se o carro possui algum impedimento. Nos imóveis também não é diferente. Temos que dar uma olhada. No caso específico, nós estamos falando aqui de imóveis na planta, então é bom dar uma olhada sobre o terreno, se está tudo ok com o terreno, e também a solidez da construtora, né, que está fazendo aquele empreendimento. Porque se der algum problema, você vai atrás da construtora. Quem que vai arcar com todas as despesas, né, os prejuízos é a construtora. Então, se não for uma construtora sólida, você pode ganhar na justiça, por exemplo, e não receber mais, né, decretar uma falência ali. Então, nós temos que tomar cuidado. Quais são os documentos que a gente deve observar? Você assina o contrato, você não pega a escritura do terreno para ver, que igual a gente está falando. Tem algum documento que deveria ser acoplado ao contrato ou não? Ou o contrato ali, ele fala por todos os outros documentos? Né? Na verdade, o contrato hoje, nós tivemos uma lei, a Lei do Distrato de 2018, ela trouxe alguns requisitos para esse tipo de empreendimento, tá? Nós estamos tratando de imóvel na planta. Então, tem um quadro resumo do contrato, na capa já assim já vem todo bem resumidozinho para não passar nenhum detalhe despercebido para o consumidor. Querendo ou não, nós estamos falando de consumidor, tá? Porque quem está comprando ali é hipossuficiente perante a construtora. É uma pessoa leiga que está comprando um imóvel perante uma construtora que ela é tanto maior financeiramente quanto tecnicamente. Então vem ali todos os requisitos, explicando os prazos, explicando tudo do contrato. E vem também a matrícula do imóvel. Consta lá a matrícula do terreno e falando como que vai ser dividido, tem todo especificado no contrato. Nesse tipo de compra, todas as informações constam no contrato. As cláusulas de um contrato de compra e venda são todas iguais? Não, jamais. Depende de cada que você está comprando. Nós vamos ter regras específicas, não que a lei determina. Tem algumas são determinadas pela lei, mas as outras são determinadas pela especificidade daquele objeto que nós estamos comprando. Então, no imóvel tem que ter, por exemplo, hoje no imóvel na planta, você vai ter as principais cláusulas que nós vamos ter no contrato, e a mais importante hoje é o prazo de entrega, tá? Porque está tendo muito problema que as construtoras não cumprem o prazo de entrega. Mas você vai ter ali o memorial descritivo do imóvel, falando sobre a metragem, qual vai ser o acabamento que vai ser utilizado. Você pode comprar um imóvel lá e está escrito que vai ser um porcelanato, e aí você chega lá, é uma cerâmica muito mais barata. Isso envolve todas as outras formas de acabamento de uma casa, tá? Ah, vai utilizar um blindex e chega lá, não é um vidro temperado. Então você vai, tudo isso vai estar descrito nesse memorial, chama memorial descritivo, todas as medidas, tudo. Quando você recebe o imóvel, você vai ter uma conferência para ver se está tudo ok. As cláusulas principais são as formas de pagamento e a data de entrega e esse memorial descritivo. O resto, só contrato normal, né, de compra e venda ali, que quem está comprando, né, os dados da pessoa, mas de específico mesmo tem a multa, tá, no caso de descumprimento, e nós temos descumprimento tanto por culpa da construtora, porque às vezes não cumpriu o prazo ou não cumpriu algum outro específico que estava no contrato, e por culpa também do próprio consumidor, porque às vezes a pessoa compra e depois não aguenta pagar, e aí, na hora de devolver, acha que vai receber tudo de volta e acaba não E é só recebendo. um percentual, E né? só um percentual. E ela tem que ficar atenta a isso, a essas multas no contrato. Você comentou aí sobre a questão da cerâmica ou do porcelanato que pode estar, né, descrito lá. Só que um porcelanato e uma cerâmica, existe diferença. A cerâmica, por exemplo, ela tem o peso que ela suporta. Deve ser descrito no contrato
qual que é a qualidade da cerâmica? Sim, lá vem descrito qual que é a qualidade. Até falando se é, né, de qualidade de primeira, tem falando, não fala a marca, pode ser que alguns até falem, mas não é específico. Mas pelo menos se é porcelanato, vai estar escrito, é porcelanato. Aí fala da qualidade, por exemplo, do vaso sanitário, das pias, corrimão da escada, se vai ser de vidro, se vai ser de madeira, se vai, né? Porque tudo isso interfere no preço no É. final. Você pode comprar um imóvel e achando que vai ser aquele todo bonitinho, todo moderno, com um blindex todo de metal e chega lá, eles fazem uma coisa de bem simples de ferro lá, por exemplo, parecendo um corrimão de saída de incêndio. E aí você pagou por aquilo, eles fizeram isso para economizar. Então, quando tá tudo previsto, não tem erro no final, é só conferir. Conferiu, tá errado, alguém tem que, salvo no prejuízo, alguém tem que indenizar. Geralmente, quando você adquire um imóvel, ou você vai numa construtora, ou você pega um empreiteiro para desenvolver o projeto que você mandou fazer. A responsabilidade de ambos é de igual? Na verdade, são, né, a empreiteira que vai fazer a obra e a construtora, normalmente ela pega o lote, por exemplo, né, o terreno e faz, e sobe. Ali você vai ter os contratos, o contrato vai falar qual vai ser o procedimento que vai ser feito, se vai ser empreitada, que vai ser entregue a obra, se vai usar um terceirizado para poder cumprir o cronograma. Todo contrato, quando vai ser feito, na verdade não no contrato também, mas quando vai fazer um imóvel, um empreendimento na planta, tem todo o cronograma. X meses vai estar, a fundação vai estar pronta em tal, né, com Uhum. tanto tempo. E vai subindo, o acabamento e tudo. Então, aquele cronograma dá uma segurança jurídica para todo mundo, porque ele precisa ser cumprido. Então, a construtora tem que cumprir de acordo com o cronograma. Até mesmo nós temos a questão do financiamento aqui, que quando há um financiamento, o financiamento vai liberando, né, o banco vai liberando aos poucos esse dinheiro para a construtora, De acordo com o andamento. de acordo com o mandamento, para não liberar o dinheiro todo e depois está vendo que a obra está parada. Ah, mas eu me refiro também à questão do. Você compra um imóvel, de repente, as medidas que estão ali, elas não são exatamente a que está no contrato. Correto. Seja ela através da construtora ou de um empreito. A única diferença do empreito é que você vai comprar todo o material, muitas das vezes, e passar para a pessoa construir para você. Mas as medidas, elas podem não ser as mesmas contratadas. De quem é a responsabilidade? Então, na construtora, por exemplo, você comprou um imóvel na planta. Eu estou comprando da construtora X. Minha relação é com a construtora. Eu não, se a construtora contratou outra pessoa para prestar um serviço, eu não tenho relação com aquela pessoa. Então, se eu tiver um prejuízo, chegar no final do imóvel, era um imóvel de 100 metros quadrados, e chegamos lá, tinha 80, 85, dependendo do local, um metro quadrado aí, né, sai bastante caro. Então, é um prejuízo muito grande. Você vai entrar na justiça e vai pedir essa indenização perante a construtora, independente do que aconteceu. Agora, você está falando aqui no caso de eu fazer minha obra na minha casa e o engenheiro ou alguém fazer nesse sentido e ficar Contratar menor, empreito. É que a pessoa chega, geralmente vocês contratam, por exemplo, um pedreiro e fala com ele assim, por mas para quanto fazer é a que sua vai ficar casa. essa obra? É a minha Entendi. casa. Por quanto é que vai ficar? É. Aí ele vai te dar um valor. E E você ele vai. pode não desenvolver, né, as medidas que estavam no É. contrato. Aí nós temos que ver quem que está tomando conta da obra. Nós vamos ter desde o arquiteto, que o arquiteto você pode contratar só para fazer o projeto e não gerenciar a obra, né? Então ele não vai ter responsabilidade, ele fez o projeto e entregou. Dali para frente é outra pessoa. Aí tem que ser se tem um engenheiro que está tomando conta e não fez, ou então se o próprio arquiteto, que você paga um serviço a mais para o próprio arquiteto visitar a obra e ver se está tudo sendo de acordo. Independente ali, os dois seriam solidários ali, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, se o arquiteto foi contratado para essa função também. Então tem uma corresponsabilidade aí. Corresponsabilidade dos dois, é uma solidariedade ali nos Eu dois. entendi. Mas e se tiver, então, não estiver dentro do acordo, acordado ali, o que que a pessoa deva fazer? Se as medidas não forem exatas, se o hidráulico não for compatível com o que foi discriminado, o que que a pessoa, ao receber esse patrimônio, ela tem que pedir para trocar, ela tem um prazo para a construtora fazer essas alterações, ela já tem que procurar um advogado. É o primeiro caso, o primeiro ponto, primeiro a pessoa vai perante a construtora ou o engenheiro, ou alguém que for, e normalmente toma uma negativa ali, tá? Eles se esquivam e falam que não é com eles e ficam empurra, empurra. Aí depois disso, o cliente acaba vindo ao advogado no escritório.
Aí a gente conversa, entende tudo via documentação, nós já vamos saber o que está de errado ali, e aí nós vamos fazer tudo especificado e a gente manda uma notificação extrajudicial, que é mandar uma carta com aviso de recebimento, né, um AR, tanto para a construtora ou para outra pessoa, para explicar o que a gente vai fazer se que eles estão errados, se eles não cumprir aquilo ali, a gente vai entrar na justiça. E é lógico que quando a gente entra na justiça, a gente pede muito mais coisa, que tem direito de verdade, mas é muito mais coisa. Por exemplo, um dano moral, né? Aí a gente fala, não, nós estamos aqui mandando Dano material também? Dano material também, se tiver, mas aí ali é totalmente negociável, é um acordo extrajudicial. É muito mais barato para a pessoa, é muito mais barato para a empresa, é muito mais rápido. Então a gente fala, ó, vamos supor aqui que teria lá uns 30 mil reais. A gente fala, ó, lá a gente for entrar na justiça, a gente demonstra tudo, tá? A gente manda um aviso, como se fosse uma peça processual. Bota todos os pontos, colocamos os pontos, dando moral tanto, a pessoa ficou tanto tempo, né, impedida de morar na casa, tudo teve gasto para poder refazer com pedreiro e tal, vai colocando tudo e tal. Mas no momento aqui vai dar uns 45 mil. Mas no momento, se for para acertar rapidamente, que meu cliente aceita os 30 mil reais somente, que ele pagou ali, e paga na vista, divide em 3 parcelas de 10. Às vezes eles vão fazer uma contraproposta e tá tudo certo, acabou. Resolve por ali, assina, né? Faz uma minuta do acordo e pronto. Às vezes não precisa nem da justiça. Foi rápido, vai ficar mais barato, né? Provavelmente a gente cobra uma honorário um pouco menor e se conseguir resolver no extrajudicial, porque não dá tanto trabalho, e é mais simples. Normalmente é assim que a gente faz. E o bom de mandar um AR, de tentar uma notificação extrajudicial, é porque mesmo assim pode acontecer dela ser negada. E a gente junta isso no processo, porque essa é uma forma, é uma prova formal de que nós tentamos resolver administrativamente. O juiz gosta de ver que a gente tentou resolver sem ter que levar na justiça, que a justiça é a última racha, né? A gente fala, é a última tentativa. Então a gente até coloca, né? Por várias vezes tentamos, mas não foi possível um acordo, por isso fulano de tal não vê outra saída a não ser entrar na justiça. Aí fica complicado para ambas Aí as fica partes, complicado, aí né? demora, mas no final acaba recebendo. A construtora ela pode alterar o valor do imóvel no andar, né, da obra? Não, o valor não. O valor vai estar previsto no contrato, e tanto como se for parcelado, as parcelas, a entrada. O que pode acontecer? Quando você compra um imóvel na planta, vamos colocar aí que o imóvel vai ficar aí 4, 5 anos para ser construído, está previsto no contrato, tá? E aí no primeiro ano de venda, eles vendem lá por 200 mil reais. E não vendeu tudo ainda, mas a obra está andando. Eles não condicionam a venda à obra. Então eles já estão construindo. E falta lá 40, 50, 40, 60, 50% para vender ainda. Mas já está andando a obra. Aí daqui a um ano, se outra pessoa for comprar, não vai ser o mesmo preço daquele primeiro. Porque aquele primeiro ele comprou no começo, o dinheiro dele foi utilizado ali na obra, né? Nós vamos ter correção, juros, inflação, tudo. Mas também o imóvel já começou a valorizar. Porque já não é só você olhar lá e ver um lote. A pessoa já vê a fundação sendo pronta, já está tudo, né, a terraplanagem, tudo bonitinho. Aí daqui a 2 anos já sobe mais um pouco. Mas isso é previsto na hora que ele for fazer a venda. Mas vai ser previsto no contrato. Eu lembrei de um episódio em que a pessoa foi comprar um apartamento e a construtora parece que tem 72 horas, ela deixa o apartamento disponível, reservado para a pessoa. Só que essa construtora, ela queria dar um aumento nos imóveis. Aí o que aconteceu? A gerente comercial autorizou que aquele prazo de 72 horas fosse alterado para mais uns 24 horas. Só que neste intervalo houve um aumento, e um aumento até meio que abusivo. A lei, ela favorece quem neste sentido, já que o gerente tinha autorizado, era 72 horas, ela autorizou mais 24. Neste caso, de quem é o direito? Na verdade, nessas relações privadas, relações patrimoniais privadas, então nós estamos tratando de direito disponível, a lei não interfere tanto. O próprio contrato, a gente fala que o contrato faz lei entre as partes. Então, se tinha um contrato, normalmente você faz um contrato de reserva, às vezes você pode até dar uma entrada ali, né, e reservar por tantas horas até, nós estamos falando de lançamento, né, vai ter o lançamento do imóvel.
Se tiver um contrato com as condições contratuais, na verdade seria um contrato de promessa de compra e venda, ou uma pré-venda, ou um contrato de garantia para poder segurar a venda até antes do lançamento, até porque eles precisam estar com a documentação toda pronta para poder lançar, para poder fazer a primeira venda, né? Então, se tiver no contrato, o que tiver ali vai ter que ser cumprido. Se lá Engraçado. tinha valores, se lá tinha autorização, ou se chamou você, né? Chamou a pessoa que comprou e falou que ia fazer isso e a pessoa concordou e assinou, a lei não interfere. Engraçado, você está falando da questão de contrato, né, de reserva do apartamento. Eu não conhecia, eu não sabia que existia. É mais para. Hoje em dia a gente trata tudo com os gatilhos, né? Então coloca o gatilho da escassez. Se você não contratar agora, se fizer sua reserva, você pode ficar sem no dia. Aí a pessoa vai lá e faz. Aí todo mundo, às vezes, nem ia comprar, metade ele não ia comprar, mas por ter usado esse gatilho, vai lá e assina só esse contrato. Ah, tá. Aí, como mais gente assinou, mais pessoas vão assinar com medo de ficar sem. É. E aí é um efeito manada. Então, fazem isso. Você vê que as propagandas hoje falam, já está com 70% Hoje vendido. não é assim. É. Então, Mas em um aumento, você compra, tá lá um apartamento, vamos falar de valores simbólicos, né? R$ 100.000, aí de repente a pessoa passa para 140 porque já viu que o patrimônio então, a já procura está. é muito grande, já valorizou. E aí? Pode? Não é abusivo? Se já tiver um contrato assinado, não pode. Se já tiver um contrato assinado, vai ter que seguir aquelas cláusulas. Porque lá vem, no quadro resumo, que a própria lei exige, tem que vir a forma de pagamento e o valor total, até com os juros, como vai ser, né, aplicado os juros, correção. Então, se já tiver esse contrato, vai ter que respeitar o contrato. Ou seja, um Dali novo para comprador. frente, Ah, aí ok. aquele novo comprador, eles podem alterar. Ah, mas eu Entendi. comprei um dia depois da fulana, mas o contrato seu agora é esse aqui, entendeu? E se as parcelas venceu? Os juros, a multa, é obrigação do comprador pagar todas. Pagar todas, pagar todas. E se Até a mesmo, imobiliária, e a construtora não entregar o imóvel? se ela tiver, aí nós vamos falar então do caso de não entregar o imóvel. Na Vamos data entrar, estipulada. isso, que aí nós vamos vários meandros aqui no meio. Vamos lá. A construtora prevê o contrato, é obrigatório o prazo de entrega. Aí, ok, tá lá o prazo de entrega. A lei permite, desde que expressamente previsto no contrato, um prazo de tolerância de 180 dias. Esse prazo, se tiver previsto, a construtora já pode utilizar. Não precisa de pedir autorização nem nada. Ele consta no contrato. Ok. Então chegou a data da entrega, estava previsto, não está pronto. Tem mais 6 meses sem nenhuma penalidade, né? 180 dias sem nenhuma penalidade. Pronto. A partir desse dia, já começa a surtir efeito, o atraso. Aí vamos lá. Atrasou 6 meses. Eu tenho casos aí, 6 meses, já vi também de 2 anos, tá? A partir desse momento, o comprador, ele não deve pagar, não deve ser cobrado dele os juros de obra, quando há um financiamento, tá? O financiamento, os juros de obra, ele é pago para o banco, não para a construtora. Mas o banco vai continuar cobrando. Então, o consumidor, ele acaba pagando aquilo ali e entra com o processo, vários pedidos, e um deles vai ser a restituição dos juros de obra. Pode ser pedido também, no início do processo, um liminar, para o juiz para parar de pagar aqueles juros de obra que seja cobrado da construtora. O banco nunca fica sem receber. Ok, esse é um caso que Mas voltando a essa questão do juro de obra. Quando você compra, vem um boleto, né? São parcelas já é, pré-determinadas, que você ali não sabe o que você está pagando. uhum. Qual é o percentual que seria o juro de obra? Então, quando tem juros de obra, financiamento, por exemplo, da Caixa, aí tem um financiamento. Os juros de obra, o banco vai pagar para a construtora aos poucos, igual eu falei, tinha que cumprir nos requisitos, o cronograma, e vai pagando aquele valor, liberando para ir construir. Os juros de obra vai ser referente ao valor já liberado. Os juros de obra hoje, por exemplo, eu estou com um empreendimento aí que deu um problema lá, falta uns 6 meses, já atrasou e vai faltar mais uns 6 meses. Tem cliente lá pagando R$ 550 de juros de obra. Só que ele ainda não continuou, não começou a pagar, enquanto o imóvel não está pronto, não foi emitido a pizza, você não começa nem a pagar o financiamento, é só os juros de obra. Então, o financiamento ali do banco só vai começar a ser pago a partir do momento da entrega. Então, até hoje, eles pagaram só os juros de obra, que é os juros em cima do valor que está sendo investido no empreendimento. Esse é o juros de obra.
Entendi. São pequenas coisas que a gente tem que estar Não, atento, muita né? coisa aqui. Agora, a partir do momento que a construtora te entregue o imóvel contratado, você tem a vistoria. E muitas das vezes você pega uma janela, você abre e fecha, a janela está tudo ok. Você bate uma porta, está ok. Mas só que depois, no decorrer, né, que você já está Uhum. lá dentro, você vê várias coisas Hum. que precisam de um reajuste. Ah, Para cada área, existe um prazo legal de garantia ou não? Ou dentro do apartamento, a garantia, a partir do momento que faz a vistoria, você ali, o que você viu e pediu para corrigir, vai ser corrigido e o que você não viu será de responsabilidade sua. Como é que funciona? então, vamos lá. Para poder, na entrega do imóvel, tem a vistoria, para poder conferir o memorial descritivo, tanto acabamento como qualidade e as funcionalidades de todo o imóvel. É, nós temos dois vícios diferentes aqui, tá? Um é o vício de construção, que é um prazo maior. Nós temos até uma jurisprudência aí meio que dá uma divergênciazinha no seguinte sentido. Esse é de estrutura, tá? Então, pode estar lá rachando, uma estrutura que não está aguentando, uma infiltração grande, né, com risco de desmoronar, qualquer coisa estrutural do imóvel. A lei fala que tem um prazo de 5 anos. Só que a discussão é o seguinte: esse prazo de 5 anos, hoje prevalece assim a jurisprudência. O prazo de 5 anos é para aparecer esse problema, tá? O vício estrutural. O prazo de 5 anos é para aparecer e não para você cobrar ele. Então, se ele apareceu naquele prazo de 5 anos, aí você tem um outro prazo para poder cobrá-lo, tá? A jurisprudência hoje está entendendo que como esse, esse prazo ele é de um contrato, ele é proveniente de um contrato, nós vamos aplicar o prazo chama decenal, que é de prazo de 10 anos, porque ele está proveniente do contrato e os prazos contratuais têm, né, prescrição em 10 anos. Então, se apareceu dentro dos 5 anos, você tem mais 10 anos para cobrar. Hoje a jurisprudência é essa, mas eu aconselho, apareceu agora, já entra, já procura o mais rápido possível. Não espera para poder discutir, que você pode perder lá na frente e ter que ir recorrendo até achar um tribunal que vai entender da forma que nós estamos falando aqui. E outros são os pequenos vícios ali, vícios, né, redibitórios ali de funcionalidade, igual assim, é até complicado você comprar um apartamento lá de 300 mil reais e vai cobrar uma fechadura, tá? Isso aí você não paga nem a dor de cabeça que você vai ter, nem um advogado, nem nada, não faz sentido. Isso aí vai resolver extrajudicialmente, com a própria construtora, até porque é muito barato. A construtora não quer ter a imagem dela vinculada a esse tipo de erro e não cumprir isso, porque sabe que vai ser falado mal e pessoas vão deixar de comprar por causa disso. É muito mais barato ela ir lá e cumprir. Uma fechadura de uma porta, uma coisa assim, sabe? Uma regulagem. A não ser que sejam coisas maiores. Aí sim. E se persistir, eu tenho experiência, às vezes, de comprar e persistir o problema. Aí a construtora, quando é uma construtora, né, que te atende, que vem até você e quer fazer de você discípulos para que eles consigam comprar ou vender outros imóveis, é muito melhor, né? Aí, o que que acontece nesse tipo de construtora? Ele vem, corrige, não corrigiu, não, ele volta novamente com aquela mesma equipe, a equipe vem sempre de braços abertos para te atender. Eu tenho experiência, assim, muito boa em relação a construtoras. A gente sabe que nem todo mundo é feliz, né? Na hora de rever esses esquisitos que você... E é o sonho de todo mundo, né? Ter sua casa própria, né? Mas aí a pessoa, para documentar que ela está mantendo contato com a construtora, o que que ela deva fazer? Porque hoje a gente tem o WhatsApp, que é um documento, judicialmente falando, ou não. Na verdade, para poder. O primeiro contato, pelo que eu entendi aqui, você está falando do primeiro contato para não passar o prazo lá dos 5 Para anos. não passar A o partir do prazo. primeiro contrato, já interrompe o prazo, ele para de correr. Então, mesmo se essa discussão, por nós estamos tratando aqui de danos vamos colocar, de segurança ali do imóvel. O imóvel pode ser que uma base dele está trincando. Demore 2 anos para corrigir, vai uma vez, vai outra e tudo, e tá ali, já estava faltando um ano, já tinha 4 anos passados, a partir do momento que houve a primeira reclamação, já interrompe ali o prazo, e enquanto não tiver resolvido, já constatou que ele comunicou à construtora, tá? Então, normalmente, hoje a gente faz essas demandas por e-mail, né?
Porque o WhatsApp hoje tem uma discussão muito grande para Pode ser você. alterado. Então, aí pede para você ir no cartório e aí acaba gastando mais ainda, fazer uma ata É, notarial, que é né, o cartório vai pegar, vai conferir aquela mensagem ali e vai falar que aquela mensagem de verdade é aquilo que está escrito. Porque se eu jogar no processo hoje todo eletrônico, tem gente que pode alterar, entendeu? E não tem como certificar. O cartório vai ver quem mandou, o horário que mandou, vai entrar na agenda, vai ver o número, vai falar aquele número mesmo. Acontece, por exemplo, você mandar lá o nome lá, você coloca o nome na agenda, uma foto da pessoa, mas não aparece o número. é, Como é que eu vou saber quem foi? Tá? é. Então, assim, quanto mais formalidade tiver, melhor, para garantir. A divergência, ela pode acontecer entre contrato e o recebido, né, do apartamento ou da casa, pode acontecer em qualquer tipo de padrão social, né? Todos, todos. Desde os empreendimentos mais caros até os mais baratos aí com financiamento, né, da Minha Casa Minha Vida, a gente vê problemas de todas as ordens, tá? Tem problemas da parte estrutural, nós temos problema na demora da entrega, tem problema na qualidade, tem problema na menor, por exemplo, o apartamento fica um pouco menor do que o contratado. Mas hoje, assim, o que está prevalecendo aqui é a demora, o atraso na entrega. Hoje é o que mais nós estamos vendo aqui. E Você tem tem, muita demanda. você tem alguma experiência com você Não, como advogado? assim, tenho clientes lá, né, que acontece, mas eu não, primeira vez agora, fiz um investimento, né, um apartamento na planta, é, na construtora, não sei se pode falar aqui, lá na Itavilha, lá no apartamento Van Gogh, e eu e meu sócio nós compramos três, cada um comprou um, assim, nós analisamos o contrato, você analisa a construtora, você analisa o dono do empreendimento, então, assim, são pessoas sólidas, são pessoas conhecidas na cidade, a gente viu que o risco, né, é quase ínfimo ali, então a gente acompanha a obra, a gente vai lá de vez em quando, tá tudo ok. Eu acho que é uma ótima saída, tanto de investimento, ou para a pessoa que quer morar também. Nós, né, temos várias formas aqui eu até estava conversando aqui antes de começar, é uma forma de investir. É o melhor investimento hoje em dia, né? Quer dizer, é o melhor não, é um dos, né? Hoje é um dos investimentos, assim, que dependendo que a valorização é muito boa e muito rápida, né? Essa é a questão, que é rápido. Você comprou um imóvel na planta, num bairro que está em ascensão, por exemplo, e em 3 anos o imóvel ficou pronto, às vezes você consegue aí ter 50% de lucro, né? A gente economiza muito na hora de adquirir um patrimônio, né, o advogado, porque você não acha que é necessário, né? E muitas das vezes seria a melhor coisa que a gente faríamos, né, na hora de assinar um contrato, é ter um advogado do lado da gente ali, lendo todas as cláusulas, porque paciência a gente muitas das vezes não tem, e também tem informações ali que você nem sabe o que que refere. O advogado é essencial neste momento, né? Ele é essencial e, igual meu pai sempre falava, né? Papai ensina com amor, a vida ensina com dor. Então, o advogado você vai lá e vai sair muito mais barato, uma consulta para ele É. fazer, dar uma olhada, uma análise no seu contrato, te orientar, às vezes te apontar alguns problemas que podem acontecer, não é o caso, te alertar de alguma coisa, falar, ó, porque às vezes eu vou te alertar de alguma coisa que para você não te incomoda, mas para outra pessoa incomoda. Então, quem vai fazer opa, não vou comprar aqui, vai ser o cliente, mas eu vou falar tudo que pode acontecer. E depois que acontece o problema, aí vem procurar o advogado. E aí depois que aconteceu, é mais caro, aí reclama que a justiça demora, é demorado, Alterar a cláusula não vai não tem conseguir. como mais, aí vai ter que esperar. Aí né, o problema vem daí. Então, primeiro, eu procuro um advogado para dar uma olhada, de preferência também, se tiver uma assessoria de um corretor também, nós temos, né, vários corretores aí na cidade, pode dar uma assessorada, os corretores já estão por dentro, eles já conhecem os contratos, porque eles lidam muito com isso, então eles já sabem qual que é o contrato daquela construtora, qual que é o contrato daquele imóvel, então eles já estão, e sabem também do histórico delas. Então eles já podem até adiantar isso, às vezes até economiza mesmo, não passa na mão do advogado, dependendo do corretor. Nós temos corretores muito qualificados aqui na cidade, capazes já de fazer essa distinção. Doutor Guilherme, quero te agradecer a sua participação. A gente tem que ficar mais atento a questões de contratos, porque
quantas vezes a gente deixa passar despercebido por sermos leigo, né? Eu acho que é o sonho da gente é ter uma casa, ter um apartamento, seja ele para moradia ou para investimento, né? Então, a melhor coisa que tem é a gente estar alinhado com o que a gente está assinando ali no momento, né? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço mais uma vez aqui, agradeço o convite, Sônia, é um prazer participar. Já é a segunda vez aqui, espero voltar mais vezes. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.